Meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 22 de junho de 2026. Estamos iniciando, uma semana e a nossa conversa fraterna agora às 8 horas da manhã. Desejamos a todos vocês uma semana de muita luz, de muita paz e muita reflexão. Seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos, ótimo dia. Paulo Sérgio, Regina, bem-vinda Regina, seja bem-vinda também. Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai fazer a leitura do livro Vinha de Luz, estamos dando continuidade à leitura desse livro. Capítulo de hoje é o número 22. O Vinha de Luz foi um livro escrito por Chico Xavier, pela psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, para quem ainda não conhece. E o capítulo 22 tem como título Corrigendas. A mensagem é de Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo aos Hebreus, ao povo hebreu, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Vamos ver o que Emmanuel está falando sobre isso, porque é uma frase muito emblemática, né? Muito dura, daquele Deus ainda dos hebreus, daquele Deus que realmente é exigente, e a gente tem aí a visão agora cristã de um Deus de amor, de um Deus, mas um Deus enérgico, não deixa de ser, não deixa de continuar sendo enérgico. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama todos os filhos, no entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa a máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentam-no os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Olha só, doem as corrigendas, atormentam os açoites da experiência e não de Deus. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Gente, é sensacional. Corrigendas. Ele começa com uma frase de Paulo de Tarso que parece que ele está dizendo que Deus é um Deus de castigo, um Deus de energia que fere, que machuca aqueles que o seguem. Olha a frase. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que receber por filho. Deus, o que ele quer dizer com isso aqui? Deus não vai açoitar ninguém, não vai maltratar ninguém por uma questão dele não ser um sádico. O que ele faz é exigir do filho dele que aprenda as lições da vida, mesmo que elas sejam dolorosas, porque somente enfrentando os seus fantasmas e burilando a sua própria alma que você vai progredir.
que você vai evoluir. Bom dia, Felipe, bom dia, Neide, bom dia, Verônica, Regina, Paulo Sérgio, todos vocês que entraram enquanto eu conversava, enquanto eu lia, aliás. Eu estava hoje, olha que coisa interessante, 5 minutos antes de começar esse estudo, e veio na minha timeline aqui do Instagram, uma mãe de santo de Umbanda, pelo que eu percebi, ela é de Umbanda, ou de Candomblé. E ela falando o seguinte, que as pessoas estão confundindo o terreiro vou ser claro assim, bem objetivo, as pessoas estão confundindo o terreiro com consultório de psicologia. Estão procurando na religião um apoio emocional e uma dependência, um apoio emocional tamanho que pode virar uma dependência emocional e que te afasta do sagrado, te afasta do religioso, te afasta do espiritual. A gente procura Deus para quê? Para consolar as nossas dores ou para nos fortalecer para que a gente vença as refregas da vida? Eu não tenho que pedir a Deus que me tire aquilo que tenho dificuldade de enfrentar, porque é para isso que eu estou aqui, para as minhas lutas, minhas batalhas pessoais, para o meu progresso. Se o próprio filho dele, nosso irmão mais velho, Jesus de Nazaré, que não tinha pecado, não tinha erro, era um espírito perfeito, teve que passar pelo seu calvário, por que eu, um reles mortal, não vou passar pelos meus calvários e quando passo vou achar que estou sendo castigado, ó, que eu sou infeliz, ó, que eu sou um injustiçado? Está aqui, ó. A princípio doem-lhe as corrigendas, atormentam os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades, começa a se entender, começa a se conhecer, começa a saber aonde ele tem os calcanhares de Aquiles que levam ele aos fracassos e aonde ele tem as potencialidades divinas, que são as virtudes já adquiridas por essa batalha, por essas refregas enfrentadas. Aceita a luta por alimento espiritual, olha que coisa, e o testemunho de serviço diário por impensável expressão da melhoria de si mesmo. Aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho do serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Onde é que está o açoite? Onde é que está o Deus açoitando? Não tem. Isso é sentido figurado. Isso é no sentido de que nós precisamos entender que o processo evolutivo muitas vezes vai doer. Vai trazer desconforto, vai me tirar daquela zoninha de conforto, do ninhozinho confortável e quentinho da mamãe e do papai. Eu tenho que ir para a vida, eu tenho que comprar meu pão, eu tenho que pagar minha conta de luz. Você quer morar sozinho, meu filho? Vai. Mas junto com isso virão as contas, virá a responsabilidade, virão os sacrifícios, porque ninguém vai lavar o seu banheiro se você não lavar, se você não tiver ou então se você tiver condições financeiras de ter uma boa empregada, uma pessoa que contribua, beleza, mas se não tiver, é você que vai lavar, é você que vai ter que cozinhar, você que vai ter que pagar as continhas que vão chegar. Tem uma historinha que eu não sei se é uma fábula, se é uma história com eu, se é uma história verdadeira, que o rapaz sai de casa e um dia passa o correio, joga por debaixo da porta uma conta de água, conta de luz. Ele nem sabe o que é aquilo. Aí ele vai perguntar para a mãe: mãe, chegou isso aqui, o que é isso? Aí a mãe fala: meus parabéns, meu filho, sua primeira conta de água. Ué, tem que pagar água? Tem. Isso pode ser analisado, avaliado no sentido figurado, filosófico, da gente entender o quanto a gente é alienado quando a gente não entende que a nossa liberdade vem atrelada à responsabilidade, né? Então, quanto mais eu tenho liberdade, mais responsabilidade eu vou também precisando ter para poder equilibrar o meu processo, o meu caminho de libertação, de liberdade. Da mesma maneira é a vida. Quanto mais a gente se liberta, quanto mais a gente alça voos, mais arriscados eles são, é natural que seja, mas é importante entender que eu preciso vivenciar essas experiências e quando eu levar, que eu dê saltos e cair, está tudo certo, faz parte da vida. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima,
e vai seguindo a vida. Agora, colocar religião, colocar Deus como muletas emocionais, para que a gente possa se sentir quentinho no ninho materno ou paterno, é infantil. Não é natural que você, um homem adulto, pense ainda que a religião, que Deus vai te trazer consolinho para você ficar quentinho, quietinho, protegidinho do mundo. Por que você está no mundo se você não for enfrentar o próprio mundo? Daqui a pouco eu estou saindo, estou indo para a vida, sol na cara, tem que trabalhar, tem que fazer dinheiro, tem que enfrentar o mundo, tem que conviver com as pessoas, tem que me relacionar com quem vai caminhar o meu caminho, a minha volta. E isso é viver. Isso é a vida, né? As dificuldades, as injustiças, as dores das relações. A religião e a espiritualidade não são muletas emocionais, meus amigos. Precisamos entender e lembrar isso. Olha o que ele fala aqui de uma maneira muito interessante. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se e luta. O homem renovado e convertido a Jesus é o filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores no caminho evolutivo, onde nós estamos na Terra. Zona inferior, zona superior, estamos aqui, num caminho evolutivo. Então a dor que vier é experiência a adquirir, é prova a vencer, é expiação a expurgar o meu passado delituoso. Então a dor, nesse ponto, nesse aspecto, ela é bem-vinda. Porque se ela está acontecendo, Deus é o comando da minha vida, Ele que define tudo que vai me acontecer. Ele é bom, soberanamente justo, bom e perfeito, que é o meu melhor, porque eu sou filho dele, irmão de Jesus, herdeiro dessa felicidade eterna. Se me acontece uma dor, se a doença me visita, se o infortúnio me visita, se a injustiça me visita, se de repente a decepção, alguma coisa eu tenho para aprender com essa experiência dolorosa e enfrentar e vencer. Ela não pode me vencer. Eu não posso me deixar de ser vencido pela dor, pela injustiça, pelo sofrimento, porque aí quem vence é o mal. O mal não pode vencer. Então eu tenho que enfrentar tudo isso de cabeça erguida, sabendo que eu tenho potencialidade para a vitória, mas que não vai ser. E eu não tenho que pedir a Deus que lute por mim. Essa luta é minha, essa batalha é minha. E aí eu a enfrento. É a vida pulsando nas minhas veias. Só que vai ter momento que eu não vou estar feliz. Vai ter momento que eu vou estar doendo. Vai ter momento que eu vou estar exausto. Vai ter momento que eu vou estar desestimulado. Vai ter momento que eu vou estar desiludido. É natural. Mas aí eu vou lá buscar na fonte divina, que é a fonte da vida, renovação, equilíbrio, esperança, através da minha fé, através do meu amor pela vida, da minha gratidão a Deus por estar aqui. E dessa maneira, eu enfrento as dificuldades da vida com humildade e sabedoria, para entender que as refregas são as lutas que são postas no meu caminho para o meu progresso. Aceita a luta, o homem aceita a luta espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. Meus amigos, estamos iniciando uma semana. Madé, minha querida, quanto tempo eu não te vejo? Aparece. Felipe, você também, um beijo no coração, também aparece. Ana Maria, querida amiga. Nós temos também aqui a Laís. Bem-vinda, Laís. Meus amigos, hoje é segunda-feira. É dia de começar uma nova semana, uma nova batalha.
Que vocês consigam, que nós, que eu também estou junto nessa, que nós consigamos entender as dificuldades da vida, as refregas da vida como oportunidades de progresso. Que nós consigamos olhar para o Pai e entender qual é a função dele na nossa vida. Não é nos proteger de nós mesmos, é nos fortalecer para termos boas ferramentas e ânimo e disposição para essa batalha maravilhosa que é viver neste mundo, que lembrem-se, é uma grande experiência espiritual no mundo material, porque nós estamos aqui para alcançar valores, virtudes e tesouros da alma, não do corpo. O que é do corpo, o que é da carne, o que é da matéria, vai ficar aqui. O que vai comigo para a grande viagem astral, para a minha ascensão espiritual, são os valores, são as virtudes, são as minhas obras no bem, são os amores, são os amigos, os sentimentos nobres que eu desperto, que eu desenvolvo, que eu alimento, que eu nutro com as pessoas que estão à minha volta. Isso vai comigo para onde eu for. Então, que as nossas batalhas dessa semana e deste mês sejam batalhas de muito amor, de muita luz e de muita consciência espiritual, consciência crística. Não olhe para o Pai como uma muleta, como um protetor de uma criança fragilizada e incapacitada. Você não é, você é um adulto. Nós inauguramos a maturidade espiritual. A humanidade terrestre, segundo a doutrina espírita, inaugurou a maturidade espiritual com a vinda do Cristo ao mundo. Já se passaram 2.000 anos. E aí, como é que a gente está se comportando ainda diante de Deus? Já como um adulto ou ainda como aquela criança que pede bala para o papai e quando o papai não dá a balinha fica fazendo birra? Criança mimada. Não. Deus não é um objeto do meu desejo. Deus não está ali para fazer os meus caprichos. Deus é tudo que movimenta com justiça, com amor, com caridade, com sabedoria, esse universo que a gente está inserido. Que nós entendamos isso, possamos amadurecer e viver plenamente a nossa existência. Essa é a experiência que eu tenho para te passar hoje, é a reflexão que fica para todos nós. Eu desejo a todos vocês. Neide, querida, eu acho que eu não te dei bom dia também. Bom dia, meus amigos. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que tenhamos todos um bom dia e ótima semana. É isso, seu Luiz. Um beijo no coração, meus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima. Paz e bem.